Eu saúdo a todos meus caríssimos irmãos, irmãs, ouvintes, internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, domingo, 23 de 3 de 2025, 23 de março de 2025. Eu saúdo a todos os santos irmãos, as santas irmãs, os ouvintes, os internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno entre os benditos. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor. Vamos dizer um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho e um bendito em nome do Espírito Santo de Deus, né? Diga comigo, Israel, Brasil e o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus também. Bendito seja o nome do Senhor. Mas graças a Deus que nós dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Vamos dizer, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Que maravilha, só Deus é a nossa bandeira, né? Só Ele por nós. Vamos dizer, o Senhor tem vencido por nós. O Senhor tem vencido por nós. Vamos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, né? Ebenezer, até aqui nós ajudou o Senhor, né? Que maravilha de Deus, né? Só Deus mesmo nos tem ajudado, né? Então, prezado, não vamos orar para tomar tempo, muito tempo, os irmãos, mas vamos direto para o ensino da palavra de Deus. Abre a tua Santa Escritura comigo, no livro de 2 Reis. Hoje eu quero falar sobre o cerco da cidade, que estamos vivendo um tempo de cerco, prezado. Muitas vezes não prestamos atenção, mas estamos cercados. Os brasileiros estão todos cercados por homens corruptos, malfeitores. Tem deles aquela prisão por coisas mínimas, por manifestação pública, cercado e preso. Que é isso? É o cerco, o mesmo que aconteceu no passado com Israel, está acontecendo com o Brasil. Só que Israel foi pela batalha, luta dada por Deus, e o Brasil é por covardia, porque os brasileiros são covardes, andam se vendendo. O exército vendido, não é homem que está no exército, não. São os covardes. Passou em tanta inspeção para se tornar um covarde, se vender por porcaria, coisas banais, né? Por lazer, vai pagar diante de Deus. Que adianta cantar o hino nacional? Que adianta levantar a bandeira do Brasil? Tira esse pano, vai daí, coloca um couro de bode esticado, você vai mais vantagem, e você não tem responsabilidade. Uma nação de um povo maiorais, mas mau caráter. Não é maiorais, é mau caráter. Não honra a bandeira e a pátria. Por isso, os brasileiros estão cercados e vai até passar fome, cercado por homens corruptos, ladrão no poder, corrupto, passando óleo, querendo ser o maiorais, sem ninguém pôs ele lá. Ele é um supremo, ninguém deu nem um voto, mas ele é o supremo, ele é o único Deus. Deus diz para que conheçam a terra, que só o Senhor é o único Deus e esse é o único homem, mais do que todos os homens no Brasil e no estrangeiro. Passa a ordem e o brasileiro vai, o covarde tem que ir. Que adianta o brasileiro cantar o hino nacional e dizer
que não teme nem a própria morte, porque se tornaram covardes. Os motoristas fizeram a manifestação, chegou até lá, não teve apoio das autoridades maiorais, e os outros correram, quando pegaram uma parte, prenderam, os outros correram para trás. Que não era para correr, era para enfrentar, para começar a Terceira Guerra Mundial, para fazer o sangue correr até na canela. Morra quem morrer e viva quem viver, mas não era para correr, porque ficaram tanto de pessoas da mesma nação, da mesma origem, da mesma manifestação, ficaram presos, né? Então, meu prezado, vamos para o ensino da palavra de Deus que está aqui no 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Samaria é cercada. Sucedeu, pois, disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou-se todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata e uma quarta parte de um cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou ele, interrogação. Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: o que tens? Perguntou ele: o que tens? E ela disse: esta mulher me disse: dai cá o teu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu filho. E cozemos, pois, o filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: dai cá teu filho para que comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou os seus vestidos e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia silício por dentro sobre sua carne. E disse assim: me faça Deus. E outro tanto: se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje fica sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele ao ancião: viste como o filho do homicida mandou tirar-lhe a cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-lhe para fora com a porta, porventura não venha o ruído dos pés do seu senhor após ele. E estando ele ainda falando com ele, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, espera do Senhor? Aqui no capítulo 7
do versículo 1 até o 20, vamos ler para trazer a resposta desse cerco. Então disse, diz aqui, o título diz assim: Eliseu prediz a abundância de viver. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por 5 ciclos, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso. E ele disse: eis que verá com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Interrogação. Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: iremos à cidade, há fome na cidade, morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, e demos conosco no arraial do Assírio. E se deixarmos viver, viveremos. E se nós matarmos, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos Assírios. E chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído como de carro, ruído de cavalo, como ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos Heteus e o rei dos egípcios para vir contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, e o arraial como estava, fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, estes leprosos e entraram à entrada do arraial, entraram numa tenda aí, comeram, beberam, tomaram dali prata e ouro, vestido e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós calarmos, e se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. E vieram, pois, e bradaram ao porteiro da cidade e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Assírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos atados, e o jumento atado, e as tendas como estava dante. E chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vós fareis saber o que é que os sírios nós fizeram. Bem sabemos ele que
esfamados estamos pelo que saíram do arraial e esconder-se pelo campo, dizendo quando sairemos da contratando pessoas cidade, que nasceram entre então 1950 tomaremos e vivo 1996 que possam trabalhar de mataremos na casa cidade. com urgência. A remuneração vai variar de até 500 por dia. Não temos mataremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomemos-se os 5 cavalos dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, eis que são com todos a multidão dos israelitas que ficaram daqui, o de resto, eis que são com toda a multidão dos israelitas que já apareceram, que enviaremos e vejamos, tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei e o enviaram após o exército dos assírios, dizendo: ide e vede. E foram após ele até o Jordão, eis que todo o caminho estava cheio de vestido e de aviamento, que os sírios apressados se lançaram fora e voltaram. Os mensageiros anunciaram ao rei. Então subiu o povo e saqueou o arraial dos assírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta do capitão, em cuja mão se encostava o povo, atropelou na porta, e ele morreu, como falará o homem de Deus o que falou, quando o rei dissera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falar o rei, quando amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer conforme estas palavras. Interrogação. E ele disse: eis que verá com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Prezado, é o que eu digo, o presente momento do que estamos vivendo cercado. Há poucos dias, do anterior presidente que estava administrando nosso país, nós estávamos pagando a 1 litro de óleo de soja R$3,50. Já paguei no atacadão até a 9,50. Já tive até a 9,50, hoje está 8,70, né? Mas já tive até a 9,50. Isto não é preço mais, é de exagero. Por quê? Por causa da má administração lá em cima. Muito imposto, muita falcatrua, muito pedágio, muita roubalheira nos cofres públicos e tira tudo em cima do povo. Tudo em cima dos comerciantes, tudo em cima dos industriais. As indústrias não aguentam mais, estão fechando. Não tem emprego mais para ninguém. Aqui na cidade de Vilene mesmo, mais de 120 mil habitantes, mais de 120 mil famílias. Não tem nem torrador de café, nem fábrica de salgadinho de milho e nem de batata frita.
não faz nada, nada. Tem que vir tudo de fora. Por quê? Por causa da perseguição política. A Avenida Tancredo Neves tem 16 mil metros, 16 quilômetros. Ela é a chave do roubo da prefeitura da cidade de Vilhena. Essa avenida não era para ser mais municipal, era para ser federal, porque ela só serve de chave de roubo. Todos os prefeitos que passam roubam um tanto no nome da Avenida Tancredo Neves. Faz o biquinho nela e rouba um tanto. Só serve de roubo, nunca é asfaltada. E é para setor industrial. E é em todos os lugares está assim. Mas o estado de Rondônia é o pior do mundo na flaucatura. Só no entrar nele já tem um portal ali na barreira, é 20% de toda a produção que traz. Então é um absurdo. Não existe estado pior do que o estado de Rondônia. E tudo que vem para o estado de Rondônia é roubado. Nada chega a ser aplicado, porque o nosso país não tem, administrativo do nosso país não tem vergonha na cara, não tem caráter, não tem brilho, não tem fiscalização. Ah, federal merda nenhuma, federal outra máfia sem vergonha, safada sem vergonha, não fiscaliza nada, nunca fiscaliza nada, nem estado, nem município, nem nada, tem fiscalização sobre nada. É do jeito que eles querem. E do jeito que é aqui, é do jeito que é no plenário em Brasília também. Todo mundo velho, político, ladrão, se reúne para roubar, não para edificar, para roubar, para destruir, para meter a mão no cofre público. O brasileiro é muito besta de ir votar, porque está vivendo nesse tempo aqui que está nesse cerco, e vivendo o tempo que o profeta Jeremias falou no livro de Lamentação: órfãos somos sem pai, nossa mãe como viúva. Sem pai, sem administração no país, sem cabeça e sem mãe, porque o Brasil não tem mais governo, não tem mais autoridade, não é dono de si mais. O Brasil se tornou como uma mulher sem vergonha, de mão em mão. Ninguém tem mais responsabilidade por ele. As nossas maiores autoridades, que serviam de exemplo, de cabeça, de segurança, de alicerce, de edificação, se venderam tudo. Então, para que político? O sonho que não tem para que idade. governo? Pode ser o título, Para que plenário? o nome para Para que todos esses vídeos que prefeitura? estão passando aqui na tela. Para que governo do estado? Que são ó. Ninguém está valendo nada, né, meu plenário? E o povo estão cercado para passar fome, cercado por políticos, por leis falsas, leis de demônio, cercado pelos demônios ladrão. Sai do presídio para governar. E os sem vergonha que tem coragem de pôr. E os sem vergonha é que tem coragem de dar apoio. Então, meu Deus, estão vivendo tempo de angústia, de sofrimento. E vem aí a fome. A fome vem aí. Vocês viram o preço que foi pago, a cabeça do jumento. Um quarto de cabo de esterco de pombo, até estrume de pombo foi vendido por comida. E não vai ser diferente não. Ninguém está trabalhando mais, todo mundo comendo, ninguém trabalha mais, ninguém tem sítio, ninguém tem emprego. Ah, mas um é aposentado, outro tem Bolsa Família, tem Bolsa Escola, tem auxílio doença, tem aposentadoria. Tudo isso que falha. A palavra do Senhor manda viver do suor do próprio rosto. Não manda ficar encostado, não. Estudar armadilha.
em cima do pobre. Priva o pobre do seu trabalho, da sua produção, para depois ficar fazendo do pobre cachorro palhaço, votando para ele, para eleger eles em troca de benefício. Porque está tudo cativo. Aqui no livro do Santo Profeta Jeremias, capítulo 52, versículo 5 a 11, vamos ver o que está escrito. Assim esteve cercada a cidade até o ano 10º do rei Zedequias, e no 4º ano, ao 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, foi aberta uma brecha na cidade e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estava contra a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus seguiu e o rei e alcançou a Zedequias na campinas de Jericó, e todos os seus exércitos se espalhou, abandonando-o, e prenderam o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, Riblas, na terra de Amate, o qual lhe lavrou ali sentença. E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista e também degolou a todos os príncipes de Judá em Riblas, e arrancou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze, e o rei de Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia da sua morte. Até o 11. Tá vendo? O preço da desobediência, o preço da covardia. Os filhos do rei foram mortos, foram degolados à vista dele, e ele foi arrancado o olho e preso em 2 cadeias de bronze até o dia da morte dele. Porque ficaram fazendo aliança com o rei da Babilônia, o qual o santo profeta Jeremias já tinha orientado, instruído, mas não obedeceu a palavra do Senhor. Por isso que morreu, arrancado o olho, furado o olho dentro da hora. Então, meu prezado, é o preço da injustiça, e também é o mesmo que nós vimos no nosso país. Nosso país, os brasileiros, têm um preço para pagar. E esse preço é caro, preço de desobediência. Que toma a sua própria direção sem consultar ao Senhor, fazendo as coisas erradas. Eu achava que tênis eram todos iguais, colocando mas um dia vi um tênis ortopédico Ultra pessoas Comfort e resolvi testar no poder, o resultado. deixando de confiar no Senhor para confiar em homens perversos, confiar em políticos. Prezados, são esses meus ensinamentos. Espero que sirva de edificação para muitos, para que possamos pedir ao Senhor, levar o joelho e pedir ao Senhor que abre a janela do céu e não seja preciso você abrir uma brecha da cidade para correr
e ser pego no campo. Porque quando o santo profeta Eliseu falou que naquelas horas poderia ter alimento a outro dia, houve dúvida entre o capitão do rei, ainda que o Senhor abrisse uma janela no céu, poder-se ia fazer isso. Olha a dúvida. Morreu atropelado pelo povo, foi atropelado, pisado pela multidão. Viu a farinha, mas não comeu. Viu, mas não pôde comer, por causa da língua, da maldade de dentro do coração dele. E hoje é do mesmo jeito. Muitas pessoas maldosas, interessadas a entrar na política propina, interesse, se vendendo, e não olha pela vida dos nossos irmãos, pela vida dos brasileiros. O que está lá mesmo não está olhando. Nega até a água do seu próximo, do seu irmão, beber, usar. Nega a água, porque ele não é brasileiro. Não é filho de uma nação santa, é filho do demônio, do malfeitor, do maligno. O maligno que quando o Senhor estava com sede, ele deu fel, vinagre com fel, para não dar água. E assim também faz esses malfeitores que está sob o comando do Brasil. Não tem medo de falar não. Eu falo na cara dele, filho do maligno. Porque temos que considerar o nosso próximo, que nasceu no nosso país. Nem só os que nasceu, com os que vêm de fora, que nós consideramos, nós estimamos e ama nosso país. Temos que considerar ele como fosse nosso irmão, nosso próximo. Prezados, ouvintes dos meus conselhos, quero deixar uma bênção para Israel, aí da Palestina, para os Estados Unidos, para a Itália, Espanha, Suíça, a França, a Inglaterra, para o Portugal, para a Polônia, para a Alemanha, para todos os países internacionais, para o Japão, para a China, para o Egito, para a Síria, para a China, para a Michele, para a Indonésia e para o Paquistão, os países que não conhecem ainda a palavra de Deus, não conhecem a Deus como o único e suficiente dominador. Devemos orar para eles, porque nós também não nascemos conhecendo, não. Nós nascemos que nem eles também. A palavra veio e entrou e habitou em nós. Quem dá esse dom é só Deus, é só o Criador. Por conta própria eles não acham, eles nunca recebem. Mas quando Deus dá, eles acham, né? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração, desde hoje para todos sempre e para eternamente. Amém. Amém.